E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que eu sempre quis discutir com vocês, existe livre-arbítrio? Como é que o yoga entende isso? Como é que as tradições da Índia entendem isso? E como é que as escolas e as propostas de neurociência, por exemplo, vão entender isso? É nessa toada que a gente vai hoje. E se você está chegando aqui agora, muito prazer, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui nós falamos de revolução de si, de transformação da consciência. Então, se você puder, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa seu joinha, é só clicar, é um clique, não dói, juro que não dói. E deixa seu comentário aqui embaixo, no comentário de um amigo, para a gente fortalecer a nossa ação online. E manda esse vídeo para os teus amigos, no teu WhatsApp, no teu Instagram. Pega esse link, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas envia para as pessoas. Vamos transformar a revolução de si em algo que acesse as pessoas, tá bem? Bom, um dos temas fundamentais da filosofia, desde sempre, é: o ser humano é livre? Nós somos verdadeiramente senhores e senhoras das nossas escolhas? A gente pode escolher de fato o que a gente faz, como a gente faz? Porque veja bem, se o que há na existência é determinismo, tudo já está escrito, né, Maktub, e tudo tem que acontecer da maneira como está acontecendo, então você não tem como imputar culpa num criminoso. Então você não tem como imputar dever para ninguém. E na verdade, se você escolher ficar deitado o dia inteiro ou resolver trabalhar e virar um bilionário, tanto faz, porque se há um determinismo, a gente não tem escolha de nada, a gente só vai ser levado a isso e é o que temos. Há grandes doutrinas espirituais que defendem isso. O próprio Nisargadatta Maharaj, né, na verdade ele é o autor porque são as transcrições das conversas dele, daquele livro maravilhoso, Eu Sou Aquilo. Ele defende que no último e cósmico grau existe uma espécie de determinismo, sim. É complexo, não é tão raso quanto eu falei, mas está lá. Por outro lado, se nós somos absolutamente senhores e senhoras das nossas escolhas, então, em alguma medida, o sofrimento que a gente passa, as angústias que a gente vive, são culpa nossa, né? Se nós temos escolha sobre tudo, se somos livres para decidir o que fazer da nossa vida, então está tudo sob nosso controle. Será que funciona assim? Claro que não. Vamos considerar, então, isso do ponto de vista mais ou menos científico, de acordo com aquilo que eu conversei com os meus professores, né? Você é fruto de como é que a sua mãe passou a gravidez. Então, assim, nem só considerando carga genética do teu pai e da tua mãe, tudo que eles viveram, e o que seus avós viveram, seus bisavós, tetravós, né? Os hábitos que eles cultivavam estão inscritos no seu DNA, beleza? Beleza. Então, predisposições genéticas a doenças ou a facilidades e tal. Aquele filme Gattaca fala bastante disso, né? De hackear esse sistema da genética para criar o ser humano mais aperfeiçoado. E é capaz da gente viver para ver isso acontecer no mundo real. Se é que já não acontece, né, Paty? Dentro das famílias bilionárias, sei lá. Então você tem toda essa carga genética, você tem o período da gravidez da sua mãe, o período de gestação é fundamental para saber como é que vai ser a sua psique, como é que você vai se desenvolver, e também a sua vida do 0 aos 3 anos, que é sua nutrição inicial, como é que vai se dar o desenvolvimento do teu cérebro para você poder reagir ao mundo, sua capacidade de resposta, sua capacidade de esperar e de, né, esperar recompensas e de lidar com medo, de lidar com a frustração. Fora isso, você tem moldando a sua forma de pensar e de escolher a cultura em que você nasceu, a língua que você fala, porque você pensa através da sua linguagem, você pensa através de como você fala. Você tem o teu contexto familiar e social, seus amigos. Você tem os lugares pelos quais você passou, você tem as pessoas com quem você encontrou. Tudo isso somando informação na pessoa que você é. Se você somar tudo isso, lugar em que você nasceu, o espaço, né, condição geográfica, histórica, né, todo esse conjunto de coisas que vai formar aquele mundo de alteridade, aquele mundo externo a você, que você chama de outro, aquele mundo fora com o qual você se relaciona para ter referência de eu, a somatória de todas essas coisas vai fazer com que você, numa equação matemática louca, para ter livre-arbítrio, que restaria de livre-arbítrio no meio disso tudo seria muito pouco. Se muito mesmo, você teria 5% de livre-arbítrio a partir da somatória dessas escolhas.
dessas circunstâncias, dessas contingências, né? Bom, mas com 5% dá para fazer muita coisa. Com esses 5% você pode ir somando escolhas de ser diferente, de não ser escravo da sua genética, ou da sua cultura, ou do seu povo, né? Não é porque você era alemão em 1930 que necessariamente você comprava o discurso nazista. Vários não compraram, e claro que sofreram as consequências disso. É claro que eles deveriam ter predisposições culturais, genéticas, eles deveriam ter algum conteúdo iluminista dentro de si que os faziam ver com clareza o horror daquilo, mas eles escolheram não seguir só porque todo mundo seguia, né? Agora, nós temos muito pouco de livre-arbítrio, e o que nós fazemos é valorizar esse muito pouco. Quando eu digo que a gente tem muito pouco de livre-arbítrio nesse contexto mais ou menos científico, o que eu quero dizer é, para você mudar um hábito, você vai ter que ter muito trabalho, muito esforço, muito empenho para isso. Essa história de que você muda um hábito, de que você cria novas conexões cerebrais em apenas 3 semanas, isso é cultismo barato tentando te empurrar goela abaixo uma vitória sobre si que você não adquire em tão pouco tempo. Você cria novos hábitos para substituir os velhos e vai construindo uma nova condição de ser e de perceber o mundo, de modo que com o tempo você vai refinando tudo isso e com esses maravilhosos 5%, de pouco em pouco, com paciência e esforço, você se torna uma pessoa nova. Em termos indianos, a gente soma essas coisas todas genéticas, até porque eles têm uma explicação simbólica para isso que é bastante pertinente, que eles dizem que nós somos filhos de 5 mães, né? Panchajanani. Nós somos filhos da língua que a gente fala, da cultura na qual a gente nasceu, da terra, mãe, tempo, lugar geográfico, histórico em que a gente nasceu. A gente é filho da mãe natureza, mãe divina, né, Mahadevi, e a gente é filho da nossa mãe biológica, que é a nossa carga genética, o nosso contexto, né, familiar e tal. Então eles vão dizer que a nossa personalidade está circunscrita nessas 5 mães. E é bem pertinente, né? Está bem de acordo com o que eu falei para vocês agora. Além dessas 5 mães, nós nascemos nessa família, segundo eles, por causa das 3 formas do karma. O karma, para você entender, é simplesmente ação. Ação que deixa marcas, ação que reverbera, ação que gera consequências, né? Então o karma ele se manifesta de 3 formas, em 3 grandes instâncias, a partir do que você faz, pensa e fala nessa, em outras existências anteriores e nas que virão, ou se você pensar nisso só nesse ser mutante que você é ao longo dessas várias existências. Então, quais são as formas de karma, né? Prarabdha karma é o karma que você vem com ele já de outras vidas. Se você não acredita em reencarnações, você pode considerar o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, a carga genética, etc. e tal. Se você acredita, é aquilo que você tem que vencer. É aquele karma que já está posto, você tem que lidar com ele. Por exemplo, uma condição física tua que é genética, alguma deficiência e tal, até onde se sabe, até agora, certas deficiências a medicina não cura. Nem estou falando só das deficiências drásticas, alguns problemas, por exemplo, de visão, alguns problemas de postura, você vai ter que lidar com eles. Então, esse prarabdha karma são a consequência dos atos que já foram consumados. Daí você tem o outro que é kriyama karma. Kriyama karma é a ação que você está fazendo agora. Aliás, vamos na outra ordem. Você tem Sanchita Karma. Sanchita Karma é o repositório de karma, é a possibilidade das ações, são as sementes dos karmas, são as suas tendências. Essas tendências, se você regá-las, plantá-las, elas vão gerar frutos. Se você tem uma tendência a ser uma pessoa estudiosa e exercer isso, a consequência desse karma é se tornar uma pessoa mais inteligente. Se você tem uma tendência à crueldade e deixa isso apenas como uma semente, observa, cuida para que essas sementes não cresçam, se você queima essas sementes de karma, elas não vão germinar, então você não vai ter as consequências dessa possibilidade, dessa tendência, desse condicionamento comportamental, por exemplo, né? Agora, o outro, que é o Kriyama Karma, é o karma que está sendo feito imediatamente agora. Esse karma você tem algum controle. Se você pensar, eles sempre dão esse exemplo a partir do arqueiro, né? É como se você fosse um arqueiro, você olha para um pássaro na árvore, olha para o pássaro e atira a flecha. Se você se arrepender da flecha que você lançou, não tem mais o que fazer, você já lançou essa flecha. O pássaro vai morrer, você vai colher as consequências disso. As flechas que estão na sua aljava são seu Sanchita Karma, são as possibilidades que você tem de atirar ou não as flechas. E a flecha que está lá no arco, retesada naquela hora, fazendo tremer a tua mão, essa é Kriyama Karma.
né? Então é a flecha que você tem agora, a oportunidade e a escolha de soltar ou não soltar, ferir ou não ferir, fazer ou não fazer, né? Reação que você tem nesse instante. Nesse sentido, já que a gente tem tão pouco de livre-arbítrio como a gente supõe, que a gente escolhe tão pouco, que a gente tem tendência, que a gente é enviesado a partir das nossas emoções, das nossas cargas emocionais, moldam a realidade tal qual a gente a percebe. Então, para clarificar essa realidade, você ter condição de ter alguma liberdade nesse mundo, você tem que prestar atenção nessa flecha que está na possibilidade de ser lançada agora. Ou seja, presta atenção no agora. Ou seja, faça silêncio. Coloca as tuas costas retas e toda vez que tiver que tomar uma decisão, não toma de bate pronto. Respira por 3 minutinhos que seja, esteja presente, percebendo se as decisões que você está querendo tomar são frutos apenas de paixões, volições, desejos, ou de uma escolha deliberada, muito clara, muito ponderada, Porque se nos resta tão pouco de livre-arbítrio, se a gente não refletir, não parar, não pensar, não observar a quietude das coisas para dar espaço para que sabedoria genuína se manifeste a partir das nossas palavras, pensamentos e atos, o que a gente vai fazer é continuar nossa vida seguindo nela de forma atabalhoada, completamente desconexa e colocando os pés pelas mãos, jogando o repositório das sementes das nossas ações possíveis e aí depois colhendo as consequências em forma de prarabdha karma, né? Em forma de do som que reverbera, da forma que reverbera, de como essa atitude que você tomou lá atrás vai reverberar ao longo da sua vida inteira e, se você acredita, ao longo de outras e outras e outras existências que repetem uma mesma tendência ad infinito, enquanto você não resolver por escolha, a partir dessa pequena possibilidade de liberdade, quebrar esse ciclo vicioso. Então a minha resposta é, existe sim livre-arbítrio, ele não é absoluto de jeito nenhum, existe uma certa forma de determinismo a partir de uma previsibilidade das coisas, porque o ser humano é altamente previsível, porque gosta de ser altamente escravizado por costumes, tendências e hábitos, mas existe sim uma pequena possibilidade de mudança. Essa pequena possibilidade de mudança, quando ela é cumulativa, quando você insiste nela, apesar dela doer, demorar e dar trabalho de ser realizada, quando você vai fazendo força para que ela continue acontecendo, o nome disso é revolução de si, e é isso que nos libera de fato do sofrimento e da ignorância, e da ignorância e do sofrimento da ignorância, e da ignorância do sofrimento. Entendeu? O quê? Nossa Senhora. Porque sofrimento é ignorância, ignorância é sofrimento. Entenderam, né? Até nosso próximo vídeo. Alguma coisa a acrescentar, Paty? Não. Você é livre para acrescentar alguma coisa? Não, você me obriga a várias coisas. É nada, tem uma hashtag aí, aparece Paty, todo mundo quer te obrigar a aparecer e você não apareceu. E nem boa é capaz dela falar. Até o próximo vídeo, pessoal. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.